Para bem ou para mal, as celebridades passam a vida toda nos holofotes. O problema é que esse conceito continua sendo válido após a sua morte. Sejam falecimentos suspeitos ou brutais, a curiosidade dos admiradores e a publicidade das autópsias gera um fenômeno estranhamente antecipado. Os fãs aguardam ansiosamente as informações publicadas pelos legistas sobre a causa da morte, e apesar de algumas serem um tanto óbvias, como no caso de findarem a própria vida, a declaração oficial representa o primeiro passo no processo de luto para a família, amigos e admiradores. Só que em alguns casos, essas novas informações podem gerar diversas perguntas, graças a revelações suspeitas sobre as quais ninguém, a não ser as pessoas mais íntimas dos astros, saberiam. No vídeo de hoje, vocês vão conhecer algum desses segredos não revelados. Eu sou a Viviane e vou contar essa história para vocês. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe ficou conhecida como uma louraça que agraciou capas de revistas e estrelou em diversos filmes, dona de uma beleza que cativava a todos. Até hoje, décadas após a sua morte, ela continua sendo reconhecida como um dos símbolos sensuais mais proeminentes. O problema é que ela também é um símbolo da depressão e da existência melancólica das quais ela sofria. Marilyn faleceu em 1962 de uma overdose que parecia proposital, revelada pela autópsia de se tratar de uma intoxicação barbitúrica aguda. Mas há outros aspectos de sua autópsia que fizeram as pessoas acreditarem em outra coisa: assassinato. A análise mostrou marcas de agulha em seu corpo e nenhum traço de comprimidos em seu estômago, bem como nenhuma indicação de tinta amarela das cápsulas de Nembutal, que supostamente causaram sua overdose. As teorias acerca da sua morte revolvem ao redor da máfia, da CIA, da Área 51 e da máfia Kennedy. Afinal, ela era conhecida por ter tido casos tanto com Robert quanto com John Kennedy, que foi a última pessoa a vê-la com vida. Heath Ledger. O ator, que era conhecido por se doar por completo para os personagens que retratava, parece ter ido longe demais quando assumiu o papel de Coringa para o filme O Cavaleiro das Trevas. Ledger morreu em 2008, antes do filme ser lançado, e por isso o longa foi considerado um memorial para o ator e para o personagem pelo qual ele se sacrificou. Para assumir o papel do infame vilão de Batman, Ledger se trancou no seu quarto de hotel e passou semanas se preparando. O documentário sobre ele mostra o diário que ele manteve nessa época, que incluía imagens de hienas e retrato de, não sei se é assim que se pronuncia, Alex Delarge, de Laranja Mecânica. A parte mais suspeita é que na última página havia uma única mensagem: adeus. Muitos acreditam que Ledger se perdeu no personagem, mas há quem diga também que a sua morte foi intencional e que sua autópsia acusa uma morte acidental por abuso de remédios controlados. Em seu sistema foi encontrada uma combinação de doxilamina, oxicodona, alprazolam, hidrocodona, temazepam e diazepam. Brandon Lee. Brandon Lee, filho do famoso artista marcial Bruce Lee, compartilhou uma triste coincidência com o pai. Ambos morreram sob circunstâncias misteriosas. Bruce, apesar de parecer completamente saudável, morreu repentinamente aos 32 anos, em 1973, e há quem diga que ele foi envenenado por ervanários chineses. A morte de Brandon foi tão chocante quanto a do pai. Com apenas 28 anos, ele foi alvo de um disparo feito por uma arma cenográfica durante a filmagem de O Corvo. A autópsia mostrou que havia uma bala de calibre 44 alojada na espinha do ator. Ela perfurou seu abdômen, mesmo se tratando supostamente de um festim. Ele foi levado para a sala de emergência
onde um grupo de cirurgiões trabalhou por horas para tentar salvar a sua vida, chegando a usar cerca de 30 litros de sangue na operação, o suficiente para preencher o corpo de 5 homens adultos. Infelizmente, os esforços não foram suficientes. Brittany Murphy. Conhecida por seus papéis em filmes como As Patricinhas de Beverly Hills, ela faleceu antes de poder interpretar outros personagens mais marcantes, sendo ainda uma estrela em ascensão. Com apenas 32 anos na época de sua morte, Brittany foi encontrada desacordada no chão do banheiro. O relatório do legista acusa que a atriz tinha uma anemia exacerbada pelo intenso fluxo menstrual, o que tornava seu corpo fraco e propenso a infecções. Além disso, ela sofria de uma pneumonia aguda bilateral, cujo tratamento exigia uma variedade de remédios. Por mais rápido que fosse o resgate, não houve como salvá-la. Todavia, se ela tivesse ido ao hospital pelo menos um dia antes para receber o remédio por via intravenosa, a atriz provavelmente estaria viva. Mas mesmo sabendo de tudo isso, o pai da garota garante que ela foi envenenada por um assassino. Diz ele que o marido da atriz morreu da mesma forma, quase 5 meses depois, logo após o casal apoiar publicamente um relato do governo. Anna Nicole Smith. Depois de chegar à fama através do império midiático da Playboy, Anna Nicole participou de diversas campanhas comerciais como modelo para marcas como Guess, H&M. Ela chamou ainda mais atenção em 1994, com o seu altamente controverso e público casamento com o magnata de petróleo, J. Wood, que tinha 89 anos, quando ela tinha apenas 27. Mas a sua vida pessoal se tornaria cada vez mais trágica no começo dos anos 2000, quando seu comportamento errático contribuiu para a disseminação dos rumores sobre o abuso de substâncias. A tragédia foi exacerbada pela morte do seu filho em 2006, no mesmo quarto hospitalar, onde Smith estava se recuperando do parto da segunda filha. Dizem que ela nunca superou o ocorrido e no dia 8 de fevereiro de 2007 foi encontrada morta em um quarto de hotel. A autópsia revelou que 11 drogas diferentes em seu sistema compunham a combinação fatal que a levou à overdose. Eventualmente, se descobriu que nenhuma das drogas foi prescrita para ela, e sim para pessoas próximas, responsáveis por facilitar o seu vício. Lucille Ball. A era de ouro da TV foi encabeçada pela charmosa e animada série I Love Lucy, mesmo com as outras produções da época sendo esquecidas completamente. A obra-prima de Lucille Ball permaneceu eterna e adorada por gerações a fio. A ruiva audaciosa roubou o coração dos americanos e preencheu o tempo na telinha com risadas e uma divertida inocência que venceu qualquer provação do tempo, já que a personalidade de Ball influenciou toda uma sociedade. Ela aumentou a expectativa do que se esperava da indústria televisiva e foi a pioneira inédita da comédia americana. Lucille Ball faleceu no dia 26 de abril de 1989, na Califórnia. Antes do seu fim, a atriz sentiu dores agoniantes no peito, e tanto seu marido quanto seu médico tentaram convencê-la a ir para o hospital, e ela se recusou de imediato, mas a sua filha conseguiu fazê-la mudar de ideia. 7 horas de cirurgia cardíaca de peito aberto foram necessárias e bem-sucedidas, e ela teve alta depois de alguns dias. Para evitar o desprendimento de esforço desnecessário, Lucille passou a dormir no quarto de hóspedes, no térreo, mas na manhã seguinte do retorno para o seu lar, a aorta da atriz se rompeu novamente. Ela foi levada às pressas para o hospital, mas os médicos não conseguiram salvá-la. Seu funeral, que aconteceu no dia 8 de maio de 1989, em Nova York, marcou o fim de uma era. Traços de poppers, nome popular dado aos nitritos de Áquila, foram encontrados em seu sistema. E apesar de servirem para outros propósitos atualmente, antigamente o remédio era usado para aliviar dores peitorais. Michael Jackson.
A morte de Michael Jackson em 2009 abalou o mundo. O médico pessoal do rei do pop, Conrad Murray, o encontrou na cama, sem respirar, e não conseguiu mais acordá-lo. Jackson estava ensaiando para uma turnê de retorno altamente aguardada. Em 2011, o médico foi condenado por assassinato culposo. Toda noite ele aplicava uma gota de Propofol no astro para tratar sua insônia. O problema é que esse anestésico é conhecido por ser imprevisível e potencialmente fatal. E sendo um cardiologista, o médico não era devidamente treinado para o uso do remédio. A autópsia de Michael Jackson também acusou a presença de um amplo coquetel de outras drogas, incluindo lidocaína, midazolam, efedrina e diazepam. Nada além das substâncias justificava a morte antecipada do cantor, mas uma análise revelou que Michael havia tatuado os lábios de rosa e o couro cabeludo de preto, para que as perucas ficassem mais naturais, bem como a presença de vitiligo, a doença responsável por alterar a cor da sua pele. Bom, pessoal, me digam aí o que vocês acharam das revelações dessas autópsias das celebridades, que acabaram revelando vários segredos ocultos dos famosos. Eu quero saber para você qual foi o mais assustador de todos. Deixem aí nos comentários que eu vou esperar por vocês por lá. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.